aqui é Flávio Bittelmann, sou cônsul honorário da República da Moldávia, ou Moldova, em São Paulo, mas sou o único representante no Brasil. Me reporto à embaixada lá em Washington, que é a única embaixada da República Moldova em todas as Américas. Na verdade, agora temos uma segunda no Canadá. Antes era só nos Estados Unidos, mas eu me reporto à embaixada dos Estados Unidos e vou falar um pouquinho para vocês sobre a Bessarabia, a Moldávia, o que era a Bessarabia, o que é a Moldávia hoje. Vamos falar. Essa é minha família Bittelmann, lá da Moldávia, em 1924. Meu pai é esse de calça curtas à esquerda, ele tinha 10 anos nessa foto. O casal mais velho é minha avó e meu avô. Os que estão jogando xadrez, os dois irmãos mais velhos do meu pai, e as duas mulheres, a da direita, uma irmã mais velha que meu pai, e da esquerda, uma irmã caçulinha, 5 anos mais moça do que meu pai, Lina. Essa é minha árvore genealógica, onde meus 4 avós, Lázaro Bittelmann, Maria Bittelmann, Paulo Mendes e Frida Mendes, todos nasceram na Bessarabia. Na verdade, o Lázaro e a Maria nasceram em Chisinau, que é a capital, onde meu pai também nasceu, Michel. O Paulo, que na verdade chamava-se Fabish Malay, virou o Paulo Mendes no Brasil, nasceu em Edenitz, que hoje chama-se Edinet, e a Frida Feinbaum, de casada, virou Frida Feinbaum Mendes, nasceu em Tsukeron, que hoje em romeno é Securene e em ucraniano é Sorikiane. Então, todos os 4 vieram da Bessarabia, junto com meu pai. Minha mãe, Rebeca, já nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 1924. E eles tiveram eu, Flávio, minha irmã, Frida Tatiana Bittelmann Rubinstein, e aqui estão nossos filhos, netos, e essa é a família nossa. Esse é um mapa do século XV, onde mostra lá em cima a Moldova. Era um principado, nasceu como um principado. Você vê que tem lá Soroca, Tigina, Suceava, até Rotim, tudo ficava dentro desse principado da Moldávia que existia em 1400 e alguma coisa. Era vizinho da Transilvânia, da Valáquia, do Grão-Ducado da Lituânia, da Polônia. Então, esse era o mapa do século XV. Em 1483, a Moldávia tinha esse formato. Ia lá de Rotim, lá em cima, até Alba, e chegava no Mar Negro, no Black Sea. Então, tudo isso era Moldávia, que era também grudado na Moldávia, que hoje é a Moldávia Romena. Em 1775 até 1778, a Bessarabia ainda fazia parte, na verdade, em 1812, ela deixou de ser Império Otomano, que os otomanos tomaram conta da Moldávia, e virou a Bessarabia um estado da Rússia. Então, a Bessarabia, aqui nesse mapa, que também vai de Rotim até o Mar Negro, é parte da Rússia, é um estado da Rússia, vizinho da Moldova Romena, que é essa que está à esquerda. Então, existe uma área da România que também se chama Moldávia hoje, não mais Moldova, e que fica na România. Aí, depois em 1917, a Rússia ficou comunista, virou União Soviética um pouco depois, e num acordo de Versalhes de mais ou menos 1918, ela perdeu a Bessarabia para a România. Então, a România passou a integrar a Bessarabia. Por isso que, desde 1918, 20, até a Segunda Guerra Mundial, a Bessarabia era um estado da România e, portanto, praticamente todos os nossos descendentes aqui no Brasil vieram para o Brasil com passaporte romeno.
por isso eles podem, inclusive, pedir cidadania romena. Lógico que podem também pedir cidadania moldova ou moldávia, mas a maior parte das pessoas que me procuram para ajuda querem a cidadania romena, que já é do mercado comum europeu. A Moldávia, a partir de junho do ano passado, junto com a Ucrânia, viraram candidatas oficiais a entrarem na comunidade europeia. E estão fazendo suas lições de casa para poderem realmente fazer parte da comunidade europeia. Tem que mudar leis, tem que se adaptar com toda a legislação da Europa para elas poderem viver. Mas, quando acabou a Segunda Guerra, ou até um pouquinho antes, a România ficou comunista, quando os soviéticos entraram na România, e acabaram pegando a Bessarabia, que virou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas, chamada Moldovan Soviet Socialist Republic. Foi criada em 1940 e deixou de ser da România e passou a ser um dos estados da União Soviética. E, nesse momento, ela perdeu alguns espaços para a România. Lá em cima, onde está Rotim, Cernauti, Northern Bukovina, ela perdeu aquele espaço para a Ucrânia. Onde está Balta, à direita, em cima, perdeu para a Ucrânia. E onde está Setatea Alba, lá embaixo, todo aquele pedaço quadriculado, virou também Ucrânia. Então, a Bessarabia ficou menor do que era a antiga Moldávia ou Moldova e também deixou de ter acesso direto ao Mar Negro, a não ser pelo rio Danúbio, sem uma pontinha do rio Danúbio ao porto onde os navios de carga podem chegar e sair para o Mar Negro. E hoje a República Moldova é esse mapa que está aí. Então, Rotim está lá em cima da Ucrânia, Securene não está aparecendo aqui, mas ficou com a Ucrânia lá em cima. Balti é a antiga famosa Belts. Chisinau é a capital da Moldova ou Moldávia, que antigamente em russo chamava-se Kishinev, e esse é o mapa hoje da Moldávia. Esse é mais bonito ainda, colorido, com os desenhos e estradas principais e as vinícolas. Então, essa é a nossa Moldávia de hoje. E na România, não queremos esquecer, existe uma região grudada na Moldova que chama-se Moldávia Romena. Então, lá não vamos confundir a Moldávia romena com a Moldávia nossa. Um dia eu fui assistir um filme chamado Uma Vida Iluminada e o filme é com esse Elijah Wood, que inclusive ele trabalha em filmes famosos aí, muitas pessoas já podem ter visto, e eu fiquei muito emocionado com esse filme. E quando eu saí do cinema, eu liguei para um grande amigo meu do Canadá, cuja família veio da Ucrânia, e pedi para ele, vamos fazer uma viagem em busca das nossas origens e vamos para a Moldávia e para a Ucrânia. As minhas origens estão na Moldávia, do meu amigo Michael Mindel está na Ucrânia, e ele topou na hora e nós fomos para lá, para a Moldávia e para a Ucrânia, buscar nossas origens. Esse daqui é um pequeno filmezinho que eu vou mostrar e vamos assistir. Moldoveni s-au născut printre codri și coline lângă
Sternen steht helle Welt. Mein Himmel, wie ich hab meine kindische Jorn verbracht. Oh, Welt. All the seas, all the winds are dancing hora. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Shaila, she's all shaila, duce dorul das de foc al iubirii joc, e hora din Moldova. Când o iubești, te răsoară. Ai jucat șachimui, măi, să ne trăiți la mulți ani! Mulțumim! Tumbala, 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 laica, tumbala, 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 la. Spiel balalaica, tumbala, spiel balalaica, tumbala. Steht a Bucher in der Tracht, Tracht in Tracht, a ganze Nacht. Weimen zu nehmen, in it verschämen, weimen zu nehmen, in it verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spiel balalaika, tumbala, laika, spiel balalaika, tumbala, la. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen, in mit auf Herden, wo's kann bänken, weinen und tränen. Tumbala. 2018 teve uma reunião de cônsules honorários, eu fui, nós éramos 60 cônsules honorários lá nessa reunião e a gente fez uma primeira nos reconectamos lá. Esse Alexander Bilinkis, que eu mostro no vídeo, ele é o presidente como se fosse da CONIB de lá. Ele é o presidente da comunidade judaica há vários anos. É um empresário de sucesso na Moldávia, muito rico, e há muitos anos ele é o presidente dessa comunidade judaica. E ele, então, batalha por tudo quanto é assunto judaico. Vários desses monumentos que eu mostrei no vídeo são monumentos em praças importantes contra o fascismo, contra o assassinato de judeus, contra o nazismo que teve nessa região, quando os alemães tomaram a România e invadiram a Bessarábia e mataram muitas pessoas. A própria minha família, os meus parentes do lado da minha mãe vieram para o Brasil em 1910, então não viram nada disso, mas viram os pogroms de 1903, 1905, 1908, que eram os pogroms que aconteceram em Chisinau e na Bessarábia. A família do meu pai veio em 1930 para o Brasil. Porém, os primos deles que ficaram lá foram durante a guerra para o Cazaquistão e aí foram preservados e, quando acabou a guerra, voltaram para lá. Mas quem ficou em Kishinev e era judeu morreu durante a guerra, a não ser que tenha fugido e depois voltado. Essa minha família, depois, quando acabou a União Soviética, praticamente todo mundo foi para Israel e estão todos em Israel.
mas a comunidade judaica está muito bem organizada. Se você perguntar para o rabino Beit Chabad quantos judeus tem na Bessarábia, na Moldávia, ele vai falar que são 100 famílias, mas se você perguntar para o presidente da comunidade judaica, Alexander Bilinsky, ele vai te falar que tem por volta de 15 mil pessoas, que, na verdade, a comunidade judaica, mesmo com casamentos mistos, é a comunidade judaica, e para o Beit Chabad deixa de ser. Na semana que um pouquinho depois, eu fui agora, faz 4 semanas, eu estava lá, no comecinho de dia 8 de abril até dia 14 de abril, eu fiquei na Moldávia e me encontrei com a presidente da República, me encontrei com o ministro de Relações Exteriores, com o ministro da Economia, de Cultura. Eu fiz um giro político grande por lá e todos são muito ligados e muito respeitosos com a comunidade judaica. Tem uma pessoa que só cuida de diáspora, diretamente ligada, ela se chama Helena Druta, ela é diretamente ligada à presidente, só cuida de assuntos de diáspora. E se você pensar aqui no Brasil, não sei se você conhece, tem um livro muito interessante sobre o primeiro cemitério judaico de São Paulo, que é o cemitério de Vila Mariana. Foi um cemitério feito em 1919 pelo Maurício Klabin. E ele deu uma quadra inteira para a prefeitura para ser um cemitério católico, com a permissão de fazer num canto um cemitério judaico, que foi o primeiro. O Guilherme Feigenbaum e mais 2 pessoas fizeram esse livro, e nesse livro tem todos os túmulos do cemitério com aonde a pessoa nasceu e aonde morreu, e datas e tudo. 60% de quem está nesse cemitério veio da Bessarábia. Se você perguntar para os descendentes, muitos não vão falar de Moldávia ou Moldova, mas vão falar: minha família veio da România, minha família veio da Rússia, minha família veio da Bessarábia, mas todos esses, na verdade, vieram da Bessarábia, que hoje é Moldávia. Então, temos uma comunidade muito grande aqui de gente da Bessarábia, e lá na Moldávia, o cemitério que eu fui, que tem uma foto minha do lado de um túmulo de um tio-avô meu, é super bem organizado, bonitinho, tal. Já nas outras cidades tem cemitérios que estão meio caídos, as pedras e tudo mais, mas em Chisinau o cemitério é muito bonitinho e cuidado. Nós estamos tentando organizar uma viagem do pessoal do turismo daqui para a Moldávia, para que o pessoal conheça e comece a oferecer esse pacote turístico para levar as pessoas para a Moldávia.